Eu queria agradecer o doutor Hermes Zanetti e o CEAF, todo o staff do CEAF, porque sem o CEAF esses eventos não poderiam ter ocorrido. E agradecer também a doutora Mariana e doutor Newton, promotores dirigentes do Centro de Apoio Criminal e de Proteção ao Patrimônio Público, e também às CANVs, através do Juscelino e do Wilton, que deram apoio a todos esses eventos. Hoje nós estamos com os promotores da Grande Vitória, os municípios da Grande Vitória, que seria o último evento. Nós temos aqui, são 5 municípios, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari, mas que abrangem 12 zonas eleitorais em função da grande população existente nesses municípios. Eu vejo aqui também presente na sala a doutora Valéria, promotora de Guarapari, doutora Gilceia, doutor Sérgio Werner, doutora Paula Moraes. Eu não sei se as pessoas estão entrando, eu não consigo ver todos. Eu passo a palavra à doutora Luciana para fazer a abertura desse nosso último evento. Muito obrigada. Bem, bom dia a todas e a todos. Para mim, realmente é um grande prazer estar aqui com Vossas Excelências. Inicialmente, eu cumprimento nosso querido dirigente do Centro de Apoio Eleitoral, nosso dedicado e combativo, doutor Cláudio Ribeiro Lemos, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os membros do Ministério Público presentes, colegas do eleitoral, de todas as promotorias do nosso estado, ou então todas as matérias nas quais trabalham com muito afinco e com muita dedicação. Cumprimento ainda na pessoa do Dr. Cláudio, de toda a sua equipe do Centro de Apoio Eleitoral, também os servidores do Ministério Público, estagiários, enfim, todos os colaboradores que se fazem presentes neste evento. De igual forma, eu cumprimento também os dirigentes do Centro de Apoio Criminal, Dr. Newton de Barros e a doutora Mariana Peizino, do Centro de Apoio do Patrimônio Público, que tem aqui apoiado o Dr. Cláudio nessa viagem de eventos relacionados aos trabalhos dos vereadores. Colega Mariana, então, está à frente da defesa da probidade administrativa, e doutor Newton, do criminal, que são matérias que tergiversam, basicamente, com todas as outras que o Ministério Público trabalha, seja educação, meio ambiente, consumidor, enfim, sempre tem uma pitada, vamos dizer assim, de patrimônio público e uma versão também da questão criminal, sempre muito estudada em relação a tudo que vivemos, né, em sociedade. Então, eu cumprimento os colegas, centros de apoio que, porventura, também estejam neste evento, nas pessoas dos colegas Mariana e Newton. Parabenizo ainda e cumprimento nosso querido colega Dr. Zanetti, que é o gestor da nossa escola, da Escola do Ministério Público. Para quem não sabe, senhores vereadores e vereadoras, o Ministério Público tem uma escola interna, que é um centro de estudos e aperfeiçoamento funcional, e ele é, então, conduzido também por um membro do Ministério Público, que é o doutor Zanetti, no caso, um colega muito competente, muito preparado, que tem uma belíssima e também competente equipe que prepara, então, esses eventos para nós e para o público em geral. O Ministério Público tem esse cuidado de aperfeiçoamento contínuo. Então, eu sugiro aos senhores vereadores que tenham também em suas câmaras escolas de aperfeiçoamento contínuo. A gente fala na administração do ciclo do PDCA, que é o ciclo do aperfeiçoamento da melhoria contínua. E todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, não é? Ninguém sabe tudo. Então, é preciso, sobretudo quando a gente trata da coisa pública, do recurso público, de atividades públicas, que os servidores, que os agentes políticos tenham realmente esse cuidado, esse amadurecimento do aperfeiçoamento contínuo. E, por fim, em relação à equipe do Ministério Público, eu cumprimento nosso querido Rodrigo Monteiro. Rodrigo, eu te deixei por último entre nós, mas não porque é menos importante, ao contrário, para realmente destacar todo o cuidado, toda a cooperação que você tem destacado e destinado para nós do Ministério Público, mas sobretudo para o cidadão capixaba, para a coletividade capixaba. Rodrigo, você é um colega muito dedicado.
muito percussiente. Parte do seu tempo você passa estudando, às vezes suprimindo esse tempo da sua família, dos seus, procurando, inclusive, espraiar o posicionamento do Ministério Público por meio de livros, artigos, enfim. Então, realmente, eu quero aqui, com destaque, parabenizar, elogiá-lo publicamente pelo cuidado que você tem com o que você faz, em tudo que você faz, seja na sua família, seja no cultivo das amizades, mas ainda mais com o que você nutre pelo Ministério Público em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna. Bem, e os protagonistas deste evento, que são os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, minhas saudações. Minhas saudações a vossas excelências, minhas saudações à sua assessoria, aos procuradores das câmaras, que são os guardiões jurídicos que essas estruturas possuem, não é verdade? Hoje, nós aqui encerramos esse ciclo de eventos, mas a ideia é que seja o início do estreitamento dessa relação entre duas instituições que são fiscais também. Vossas Excelências fiscalizam o Poder Executivo, produzem leis, enfim, então possuem extremada importância para o regime democrático, para a República Brasileira, e notadamente no âmbito do município onde atuam. Então, minhas saudações, desejando que esse evento realmente seja de muita importância, de muita cooperação, de muita colaboração para os senhores e para nós, claro, no relacionamento dialético que as nossas instituições devem ter. Eu posso dizer que é uma grande satisfação a mim, enquanto Procuradora-Geral de Justiça, neste momento, na nossa casa, ainda que virtualmente, inaugurar um evento de tamanha magnitude e importância. Festejamos, Vossas Excelências, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Nós festejamos por quê? Porque inicia seu mandato, seja pela primeira vez ou mais um, na caminhada em prol da cidadania, no exercício de fiscalização do Poder Executivo local, como eu disse, mas, sobretudo, em especial, na tarefa de produzir leis. Nesse sentido, são os senhores, como eu disse, os primeiros a exercerem a fiscalização do Poder Executivo local. E, nesse sentido, a combater a corrupção, a ineficiência, zelando, então, pelos princípios da administração pública. Infelizmente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a corrupção ainda é um fenômeno que tem feito parte no nosso cotidiano brasileiro. Nem sempre, digo, realmente é verdade, consistente em vantagem por meio do recebimento indevido de recursos públicos, mas também de condutas por meio de condutas antiéticas. Essas que pensamos não trazerem prejuízos, mas que, na verdade, senhores e senhoras, trazem sim. Podemos citar alguns exemplos do nosso cotidiano, como falsificar carteira de estudante, para pagar minha entrada, furar fila, fazer gato. Isso a gente tem percebido nas condutas do brasileiro em geral. Esse nosso jeitinho brasileiro ou a lei de Gerson, que lamentavelmente são tão vistos entre nós. Mas no funcionalismo público também temos eventos, e isso é fato, desagradáveis, desnecessários, corruptos e imorais. Como, por exemplo, de contratar um assessor que não vai exercer a função, desviar bens ou recursos públicos. Por isso, senhores e senhoras, o Ministério Público se envolve hoje aqui em ações educativas, focadas também na prevenção, na expectativa de que esses exemplos que citei há pouco fiquem apenas na história, como algo que aconteceu sem espaço no nosso futuro, sem espaço no município de Vossas Excelências. E também porque é um importante momento de reflexão, desde desse instante, que é o início do mandato de Vossas Excelências, de modo que não sejam figurinistas, mas sim protagonistas nas boas ações, nas tarefas de fiscalização, sempre com retidão de conduta, no cuidado com a coisa pública e na eficiência, na busca da eficiência dos serviços que prestam. Então, são essas as minhas breves palavras, doutor Cláudio. E para desejar, realmente, sem mais me alongar, um profícuo trabalho. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Obrigada, doutora Luciana.
É um imenso prazer tê-la aqui, abrilhantando este evento. Doutora Luciana talvez não possa ficar durante toda a palestra, que ela já me falou que tem outros compromissos, que talvez tenha que sair. Mas agora eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Monteiro, promotor de justiça, e ele vai falar hoje sobre o papel do vereador e sua importância constitucional de sua função, principalmente de uma maneira prática, do dia a dia, do que deve e o que não deve fazer um vereador. Doutor Rodrigo, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Bom dia aos presentes, bom dia a todos, bom dia a todas. Queria cumprimentar especialmente a doutora Luciana, nossa Procuradora-Geral de Justiça, que mostra mais uma vez com sua presença nesse evento uma importância simbólica que o Ministério Público confere a essa relação institucional que precisa ser mantida da nossa instituição com as câmaras municipais. Eu falo sempre que o vereador é o agente político nato por excelência, porque ele frequenta a padaria do eleitor, do cidadão, vai na mesma igreja, joga futebol no final de semana, os filhos estudam na mesma escola, enfim. Ele sente na própria pele os problemas da sociedade. Os outros parlamentares mantêm uma distância até mesmo geográfica, isso é natural, mas o vereador é o agente político por excelência e exerce um papel fundamental nesse cenário, nesse contexto. Então, é por isso que nós estamos aqui, enquanto Ministério Público, para trazer um pouco de informação, capacitação, porque nós percebemos que a cada ano, a cada 4 anos, há uma renovação maior das câmaras municipais, muita gente jovem, muitas lideranças jovens estão nascendo, estão crescendo, e é muito importante que o Ministério Público assuma o seu papel de protagonista também e traga essa missão, essa função de colaborar na capacitação. É sempre uma alegria poder estar presente, estar frente a frente com a Vossa Excelência, mesmo nesse ambiente virtual. Quero cumprimentar todos os meus colegas promotores de justiça que aqui estão presentes, o doutor Cláudio, organizando esse evento, junto com o doutor Zanetti, vários colegas aqui, doutora Valéria, doutora Jusceia, doutor Sérgio, doutora Paula, doutora Mariana, e na pessoa do meu amigo Newton de Barros, eu cumprimento todos os demais colegas promotores de justiça. Newton de Barros é um excelente promotor de justiça, um grande amigo, que tem nos prestigiado nesses eventos que estamos fazendo desde o mês passado. Cumprimentar em especial todos os vereadores, assessores que estão aqui presentes. Eu esclareço que nós não estamos aqui para ensinar a reinventar a roda, a reconstruir a roda, mas estamos aqui para trocar ideia de quem tem um pouco mais de experiência, de quem está do outro lado da mesa, e lembrar que nós, em determinados momentos, vamos estar sempre do mesmo lado da mesa. Isso é muito importante. O Ministério Público precisa ser visto não como um órgão que só tem o objetivo de acusar, de buscar a aplicação de sanções, mas sim como um parceiro, como alguém que busca construir uma relação de complementariedade, uma relação que busca prevenir a prática de atos ilícitos. Porque é muito triste, meus amigos, você se deparar com um ato de corrupção num município pequeno, um desvio superior a 2 milhões de reais, que a gente investiga, processa, sai uma condenação, e quando você vai executar, não tem um centavo para recompor o patrimônio público. Então, mais importante do que processar é prevenir os atos de improbidade, o desvio de dinheiro público. Por isso, nós estamos aqui hoje nesse trabalho par e passo, em parceria do Ministério Público com a Câmara Municipal. Pois bem, já fui apresentado, meu nome é Rodrigo Monteiro. Atualmente, eu sou promotor titular do Tribunal do Júri de Vitória. Devo assumir minhas atribuições agora na próxima segunda em Vitória. Estou à disposição de todos vocês para qualquer tipo de esclarecimento por aqui ou pelas redes sociais, enfim. Vamos lá, eu vou compartilhar uns slides para a gente entender melhor o que nós temos para falar aqui hoje. Então, vai lá, meu nome é Rodrigo Monteiro, está aí meu Instagram, minha rede social. Se alguém quiser manter contato comigo posteriormente, vai ser um prazer. Eu quero agradecer também a Ascanves, que é uma parceira de grande relevância para o Ministério Público, sempre ao lado do Ministério Público nesses eventos de capacitação de vereadores. Então, vamos lá, eu começo fazendo um questionamento para vocês, vereador de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Qual é o papel do vereador? Qual é o papel constitucional do vereador? A que se presta um vereador? Eu espero que ao final de nossa conversa vocês consigam, é uma metáfora que eu falo sempre, acordar pela manhã, ao ir ao banheiro, olharem ao espelho e se enxergarem de forma diferente. Esse é o papel. Hoje, essa nossa conversa tem um papel de transformação. Por que eu falo isso? Muitos vereadores, mas muitos,
quando acordam pela manhã e se defrontam com o espelho, se enxergam não como um agente político capaz de influenciar positivamente na transformação social de sua realidade local. Não se enxergam assim, mas sim se enxergam como alguém que tem a função de atuar como despachante de políticas públicas. Muitos vereadores entendem que o papel deles é conseguir a consulta para a Dona Maria, é conseguir a vaga na creche para a filha da Dona Joana, é conseguir a vaga na escola, é conseguir o exame, é conseguir benefícios públicos aos quais o cidadão já tem direito. O vereador é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E eu vou mostrar para vocês, no momento tecnológico como nós vivemos hoje, se esse tipo de conduta de buscar conceder políticas públicas de forma individual, em detrimento da regra geral, em detrimento do princípio da impessoalidade, isso gera ato de improbidade, e eu vou falar para vocês daqui a pouco qual é a consequência disso. Então, é muito importante que o vereador entenda que ele tem basicamente duas funções: a função de legislar e a função principal, na minha leitura, de fiscalizar a gestão pública municipal. E quando eu falo fiscalizar, ele tem o papel de fiscalizar a prefeitura, eventuais autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e também a própria Câmara Municipal. A Câmara Municipal não está imune à fiscalização, ao acompanhamento feito pelo vereador. Então, o vereador ele tem um papel muito forte. E como é que ele pode fazer isso? O nosso objetivo hoje é mostrar aqui algumas ferramentas, alguns atalhos que poderão facilitar esse papel constitucional do vereador, esse papel constitucional. Porque essa segunda função, como eu disse para vocês, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque vivemos um país extremamente rico e, ao mesmo tempo, extremamente pobre, em que o desvio de dinheiro é gritante e todos nós sabemos que as políticas públicas que deveriam suprir as necessidades do povo, sobretudo da camada mais pobre, muitas vezes elas não chegam às pessoas mais pobres por falta de dinheiro, porque o saco do dinheiro do cofre público, ele tem fundo, ele é finito, não é infinito como alguns acham. E eu começo aqui trazendo uma charge que eu gosto muito dela. Cláudia deve estar cansada de ver essa imagem. Hoje é o nosso 7º encontro dessa série de conversas com vereadores. E essa imagem me remonta uma frase de um autor espanhol chamado Alejandro Nieto, que ele fala, do livro dele é Corrupção na Democracia Espanhola, alguma coisa assim. A frase dele, traduzida para o português, é mais ou menos assim: a corrupção acompanha o poder, assim como a sombra acompanha o corpo. A corrupção acompanha o poder, assim como a sombra acompanha o corpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que onde tem dinheiro público, tem corrupção, tem desvio de dinheiro, tem mau uso de dinheiro, isso tem em todo lugar. Rodrigo, então você quer dizer que toda gestão pública é corrupta? Não, estou muito longe de afirmar isso. Só que quando eu falo desvio de dinheiro, eu falo gênero, do qual eu tenho aqui duas espécies. Eu tenho a espécie corrupção mesmo, que é o dolo, a intenção de você dilapidar o patrimônio público para obtenção de um benefício extraposicional, obtenção de um benefício indevido. E também há o mau uso do dinheiro público. É o dinheiro público gasto por escolhas equivocadas, por voluntarismos políticos, por escolhas mal trabalhadas. Então, hoje esse é o objeto do meu estudo de doutorado, a fiscalização da coisa pública na perspectiva da eficiência. Porque se você me perguntar assim, Rodrigo, aonde que o dinheiro público ele vai mais embora pelo ralo? É na corrupção ou é no mau uso do dinheiro público por escolhas indevidas? Eu, sinceramente, meus amigos, falo para vocês, não sei. Sinceramente, não há estudos sobre isso, mas eu acompanho, vou fazer 15 anos de Ministério Público agora, daqui a 2, 3 meses, e tenho visto muitas situações que o dinheiro público é rasgado, é jogado no ralo por conta de escolhas indevidas. E são essas escolhas indevidas que o vereador tem o dever de fiscalizar
para evitar que elas ocorram. E quando elas ocorrerem, o vereador ele tem o dever de trabalhar para que quem deu aso, quem deu causa às escolhas indevidas que geraram prejuízo à administração, que de alguma forma suporte esse prejuízo, que de alguma forma recompense esse prejuízo. Porque esse gasto indevido de dinheiro público, isso alimenta uma contradição chamada Brasil. Por que eu chamo de contradição Brasil? Porque nós somos a 10ª maior economia do mundo, devíamos ter uma divisão de rendas mais igualitária, e nós temos índices de desenvolvimento humano que são dignos de países da África subsaariana. Então, temos aqui no Espírito Santo exemplos claros de municípios litorâneos que recebem fortunas de royalties de petróleo, que tem um município específico que tem a maior renda per capita do Brasil, quer dizer, é o município mais rico do Brasil em renda per capita, e aqui no estado está entre os 5 piores IDHs. Então, isso é uma contradição, que o dinheiro vem e ele é mal gasto. Ele é mal gasto porque ele é desviado e ele é mal gasto por escolhas equivocadas. Gasta-se com o que não precisa e não se gasta, não se contrata aquilo que realmente precisa. E essas contradições, elas são alimentadas por vários fatores, Corrupção é um deles. E cabe aos senhores vereadores trabalharem de forma coerente para redução dessas contradições, redução da ausência de políticas públicas capazes de levar dignidade ao cidadão, sobretudo o cidadão mais pobre. Eu lembro que eu participei de um evento de prefeitos, um congresso de prefeitos. E um prefeito, o presidente da associação, ele falou assim: dinheiro tem, o problema é que nós gastamos mal. E quem falou isso, senhores vereadores e senhores assessores, senhoras assessoras, não foi um órgão de controle, não foi o Tribunal de Contas. E eu coaduno desse entendimento desse então prefeito. Agora, quando ele fala o problema é que nós gastamos mal, aí eu interpreto de duas formas. Nós gastamos mal porque nós desviamos e nós gastamos mal porque nós escolhemos equivocadamente alguns gastos. Então, eu podia ficar aqui até amanhã conversando com vocês de exemplos de dinheiro público que é rasgado aqui no estado e fora do estado. Exemplos que eu vejo na internet, porque como eu estou sempre pesquisando a matéria, eu guardo muitas dessas informações. Então, dinheiro tem. Agora, ele precisa ser bem gasto. Uma coisa que eu falo, fazendo um paralelo, imagina que você, está me ouvindo, tem uma filha de 14 anos de idade, que quer ter uma festa de 15 anos de idade. E você vai querer fazer a festa, você orça uma festa simples, olha lá, R$5.000 uma festa. Aí você olha para sua geladeira, tá faltando um monte de coisa. Aí você olha para o seu quadro de aviso, lá onde você bota as contas, tem 3 contas da Excel sem pagar e um aviso que a energia vai ser cortada. Aí você olha para o plano de saúde e não foi pago. Aí você olha para, enfim, tudo, nada tá pago. E você vai gastar dinheiro com festa? É o tipo da coisa que não entra, eu não consigo imaginar. Como que, fazendo um paralelo, como que municípios gastam dinheiro, escolhem despesas que não têm relevância pública constitucional, em que pese a cultura também é um direito constitucional, mas você faz um juízo de ponderação, fazem escolhas equivocadas, deixando de lado direitos fundamentais que são essenciais à dignidade humana. Então, se você perceber nos municípios, gastos excessivos com publicidade, em detrimento, por exemplo, da construção ou da melhora da reforma de uma creche, que poderia aumentar o número de vagas e mais mães poderiam deixar os filhos na creche para terem condições de trabalhar. Muitas mulheres hoje não trabalham porque não têm onde deixar o filho. Então, 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões que são gastos em publicidade, poderiam usar para aumentar, sei lá, em 30, 40 vagas na creche municipal. Então, são escolhas que eu não consigo compreender. E eu lembro sempre que o vereador, ele não é o dono do mandato. O prefeito não é o dono do mandato. O promotor de justiça não é o dono do seu cargo. Nós estamos aqui exercendo a nossa atribuição, a nossa função, em nome de um poder soberano.
O artigo 1º da Constituição, lá no seu parágrafo único, fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Na Grécia Antiga, eram os próprios cidadãos que decidiam os rumos da comunidade. Isso hoje é impossível por diversos fatores. Então, a Constituição nos orienta que nós temos que escolher os representantes. Alguns são escolhidos pelo povo, outros, como é o meu caso, pelo concurso público, são delimitados pelo concurso público, mas nós aqui estamos atuando de forma extraordinária. Por que nós temos uma legitimidade extraordinária? Porque nós agimos em nome próprio, defendendo o interesse alheio, que é o interesse da sociedade. Então, o vereador não é o dono do seu mandato. Ele não pode usar o seu mandato para atender interesses pessoais. O prefeito não pode. É por isso que eu já antecipo que eu vou falar no final, que é a cereja da nossa conversa. Parente de vereador não pode ocupar cargo público de livre nomeação. Parente do prefeito não pode ocupar cargo público de livre nomeação. Não pode, não pode. Isso viola a própria regra constitucional, viola a essência do poder legislativo municipal. E eu não consigo entender como se insiste nessa prática. O vereador ele não está ali para conseguir benefício para sua família. O prefeito não está ali para conseguir benefício para sua família. Ah, mas eu vou nomear assistente social a minha mulher porque eu confio nela. Quem tem que confiar nela não é você, é o povo. Será que o povo aceita isso? Que a sua mulher seja secretária de ação social? Que o seu filho seja secretário de, sei lá, de administração? Ah, porque ele é competente, só ele. Então, quando o prefeito nomeia um parente dele, esse argumento de que ele é competente, está dizendo que no município não tem ninguém mais competente, só os meus são competentes. Só quem está aqui sobre o alcance do meu braço é competente. Então, eu preciso lembrar que o mandato não é do prefeito nem é do vereador, é do povo. Todo poder emana do povo. E quando você pensa diferente disso, você está rasgando a Constituição, porque é a Constituição que legitima a sua atuação. O mandato não é seu, é do povo. Lembre disso. Eu trago aqui agora 2 charges que remontam muito bem isso que eu estou falando. Quando o vereador fala, o prefeito fala, o promotor fala, ou atua, ou vota, o vereador vota, ou rejeita uma matéria, ou apresenta um projeto, ou convoca uma autoridade para prestar esclarecimentos, ou envia uma indicação, ou propõe a abertura de uma CPI, enfim, ele está fazendo em nome do povo, no que eu chamei agora há pouco de legitimidade extraordinária. E é bom ficar claro, e essa charge também mostra isso muito, que o povo é o dono do poder. Na hora que o povo compreender que ele é o dono do poder, ele consegue limar, ele consegue definitivamente dar fim à vida política de quem quer que seja. E aqui eu trago alguns exemplos de como vereadores que ainda não conseguiram entender isso, como ainda ficam na velha política da compra de votos, na velha política do assistencialismo, estão sendo extirpados da vida pública. Eu dou o exemplo do município de São Mateus, aqui no norte do estado, em que na eleição do ano passado houve renovação de 100% da Câmara Municipal. Tem outras câmaras municipais que só um vereador foi reeleito. Temos aqui na Grande Vitória, eu não vou citar nomes, mas exemplos de vereadores que estavam no 5º, 6º mandato que não conseguiram reeleição. Então, se você não ficar antenado com as mudanças que estão acontecendo na sociedade, pense que você vai chegar nesse mandato agora e não vai conseguir se manter na vida pública. Porque, por mais que digam que não, mas nós sabemos que o vereador se elege, toma posse e já está pensando na eleição daqui a 4 anos. Então, não pense que você vai fazer campanha 6 meses, 1 ano antes. Sua campanha começa hoje, começou ontem, no dia da sua posse. E como é que começou essa campanha? Exercendo um mandato íntegro, coerente, de acordo com a Constituição e de acordo com os princípios. Rodrigo, mas como é que eu vou fazer isso? Meu amigo, eu vi uma frase recentemente no livro que não era jurídico, ele falava assim: você tem que ser empreendedor de você mesmo. Então você agora tem uma marca. Vereador José de Souza, vereadora Maria Aparecida, isso vira uma marca. E você precisa saber trabalhar essa marca. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco também, como você trabalhar essa marca e como isso pode ser usado a seu favor. E se você não souber usar, como também pode ser usado contra você. E para você compreender, se situar nesse cenário,
é muito importante que você conheça os princípios regentes da administração pública. E esses princípios não estão só na Constituição, eles estão também na Constituição, de forma clara e também espraiados pela Constituição, e também estão em legislações esparsas. Agora, fazendo aqui um parêntese, eu sei que há vereadores com curso superior, há advogados, engenheiros, médicos, mas também há vereadores com pouca instrução. As câmaras municipais são bem heterogêneas. Então, qual é a sugestão, qual é a dica que nós damos? Busque trazer para o seu lado uma assessoria que tenha condições de colaborar com o seu mandato. Porque se você contrata um assessor que sabe menos do que você, ele não vai te ajudar em nada. Ele não vai ficar atendendo o telefone, atendendo as pessoas, mas ele não vai poder contribuir, impulsionar o mandato de vereador. Então, busque uma assessoria capaz de te ajudar, de fazer o seu mandato crescer, para que haja uma possibilidade de expansão do mandato parlamentar. Eu trago aqui os 5 princípios fundamentais previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O primeiro é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade nos fala que a atuação do gestor público, do agente estatal, só pode ocorrer se baseada na lei. Não está na lei, não pode. Ainda que você queira fazer algo com boa vontade. Não tem previsão legal, não pode. Ponto final. A lei, ela é a moldura. Ela serve para evitar que autoridades, que agentes públicos cometam abuso de poder, cometam excesso. Então, a lei é um instrumento de garantia de direitos fundamentais, garantia de defesa, garantia de que não haverá abusos de poder com base em argumento de interesse público, satisfação do interesse público. Então, não tem previsão legal, não pode. Outro princípio importante é o princípio da impessoalidade. Quando eu falo que ninguém é dono do mandato, eu estou dizendo que você não pode usar o seu mandato nem para se beneficiar, ou para beneficiar alguém que você conhece, algum familiar, nem para prejudicar ninguém. Então, o princípio da impessoalidade nos fala que a atuação do Estado, da administração pública, tem que ser algo imparcial, isonômico, voltado para todos. Quando você nomeia a sua mãe, o seu irmão, o seu parente para um cargo, você está violando o princípio da impessoalidade. Quando, por exemplo, o prefeito quer desapropriar um imóvel de um desafeto político só para poder prejudicar um investimento que o cara queria fazer ali, está violando o princípio da impessoalidade. No mesmo caso, quando o prefeito ele quer desapropriar o imóvel de um amigo que não consegue vender aquele imóvel por nada no mundo, ele vai lá e desapropria, não por mais que diga que tem interesse público, mas sim com o objetivo de ajudar o amigo, isso viola o princípio da impessoalidade. Eu fui procurado essa semana por uma ex-aluna, dizendo que no município dela, não vou falar qual é o município, existe uma autarquia em que uma servidora entrou com uma reclamação trabalhista. Segundo ela, a pessoa não tem direito a nada. Mas o advogado propôs um acordo, sei lá, de 150 mil reais. E essa pessoa ela é aliada, amiga do prefeito. E o prefeito mandou fazer o acordo. E é ela que responde pela autarquia. Eu falei, você não assina. Manda o prefeito vir e assinar. Porque esse acordo não tem interesse público. Se você assinar, amanhã o Tribunal de Contas manda você devolver e você pode responder por uma ação de improbidade. Então, quando o prefeito fala, faça o acordo, mas não pensando no interesse público, e sim pensando em beneficiar alguém que é seu aliado político, viola o princípio da impessoalidade. E esse mesmo exemplo também viola o princípio da moralidade, porque nós, agentes públicos, temos que atuar dentro do que é legal e também do que é moral, do que é ético. O STF reiteradamente torna leis, diz que leis são inconstitucionais por violar o princípio da moralidade. Então não adianta só ter autorização legal, tem que ter autorização legal e não violar os princípios, porque hoje, além do princípio da legalidade, nós entendemos um princípio chamado princípio da juridicidade, que é um princípio que nos diz que, além de respeitar a lei, nós temos que respeitar o que a doutrina passou a chamar de bloco de legalidade. O que é o bloco de legalidade? Não só a lei, mas toda a principiologia, que os princípios eles existem para reger a nossa atuação. Nós precisamos estar atentos à lei e aos princípios. Outro princípio de grande relevância é o princípio da publicidade, o qual exige máxima e irrestrita transparência na gestão pública.
a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Só pode ficar sob sigilo aquilo que tem relação com a segurança da sociedade ou que vai expor os dados pessoais íntimos de alguma pessoa. Então, é muito importante que o vereador cobre um portal de transparência efetivo, tanto na prefeitura, quanto nas autarquias, empresas públicas, bem como na Câmara Municipal. Porque com uma transparência, um portal efetivo, o vereador pode exercer a fiscalização, o Ministério Público pode exercer a fiscalização, o Tribunal de Contas e, sobretudo, o cidadão, que é o dono do poder. Então, nada pode ficar oculto, nada pode ficar escondido. Então, o princípio da publicidade nos diz isso. E, por fim, o princípio da eficiência, que fala que a atuação do Estado, da administração pública, tem que se pautar em padrões buscados na iniciativa privada. Lá na Vale, na CST, na Aviação Itapemirim, na Cofrio, enfim, qualquer empresa dessa, qual é o objetivo deles? Lucro, dinheiro. E aqui, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso lucro? O nosso lucro é a satisfação do interesse público. Ao invés de buscarmos dinheiro, buscamos atender a sociedade com presteza, buscamos ofertar políticas públicas com eficiência. Então, é muito importante termos em mente esses princípios quando vocês forem votar um projeto ou encaminhar ou construir um projeto. Tenha em mente esses princípios, não só esses, mas como outros princípios previstos também, por exemplo, na lei de licitações, na lei de concessões, na lei do processo administrativo, na lei de acesso à informação, na lei de improbidade. Então, são vários princípios espalhados pelo ordenamento. E eu vou mostrar para vocês agora, falando um pouco sobre a lei de improbidade, como a relevância dos princípios é algo importante para nós, como a vinculação a esses princípios é algo de extrema importância. A lei de improbidade, você precisa pensar nela sobre dois aspectos. Primeiro, eu tenho que evitar ser alcançado por ela, porque ela é uma lei muito séria, com repercussões jurídicas muito sérias. E segundo, uma vez que eu não sou alcançado por ela, não pratico atos ímprobos, e eu sei que alguém praticou, eu preciso tomar providências. Porque eu, vereador, tenho o poder-dever, não é um poder só, é um poder-dever de agir. Então, se eu tomei conhecimento de uma ação ilícita, eu preciso tomar as providências de estilo. Ok? Então, nós temos 4 atos de improbidade, um não nos interessa agora nesse momento, eu vou trazer os 3 principais. Ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. É você receber um dinheiro ou um particular receber um valor da administração que não deveria receber. Exemplo clássico aí da atuação do vereador. Receber diária indevidamente. Receber diária indevidamente. Outro exemplo que nós vemos aí de norte a sul ainda, o famoso rachide ou rachadinha, que todos vocês sabem do que eu estou falando. E vocês sabem que isso está acontecendo hoje. Aconteceu ontem e vai acontecer amanhã, que é uma coisa de difícil prova, mas quando é provado, gera uma repercussão muito grande. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, enriquecimento ilícito é você obter uma vantagem indevida. E essa vantagem indevida ela também causa prejuízo ao erário, que é o artigo 10. Muitas vezes o prejuízo ao erário ele gera enriquecimento ilícito e outras vezes não. Fica só no prejuízo mesmo e ninguém se enriqueceu. O município contrata uma empresa para fazer um serviço que não tinha necessidade nenhuma. Eu lembro de uma cidade que eu trabalhei, toda de paralelepípedo, uma cidade muito, muito aconchegante. O gestor determinou o asfaltamento da cidade, próximo à eleição. Queria fazer obra para mostrar que estava trabalhando. Ao invés de fazer a drenagem primeiro, só botou uma capa de asfalto por cima do paralelepípedo que devia ter, sei lá, mais de 50 anos. Na primeira chuva, o que aconteceu? Foi embora a capa de asfalto e os paralelepípedos. Então, ficou lá tudo esburacado. Então, um exemplo claro de uma escolha que causou prejuízo ao erário, porque colocou aquilo lá na primeira chuva, a obra foi embora. Isso gerou enriquecimento ilícito? Não. A empresa foi licitada, contratou o preço de mercado, gerou um prejuízo. Isso também é improbidade. E, por fim, há os atos de improbidade que violam os princípios da administração. Então, aqueles princípios que eu falei para vocês, quando há violação a esses princípios, ainda que não ocorra 1 centavo de enriquecimento ou 1 centavo de prejuízo, ocorre sim o ato de improbidade na forma do artigo 11. Rodrigo, pode dar um exemplo? Posso. Nepotismo.
O nepotismo é um ato de improbidade que gera violação a princípio. Fraude em licitação. Imagina que aí na Câmara Municipal, o presidente da Câmara como gestor, ao invés de licitar, ele contrata a empresa A. E o preço dela é o preço de mercado. Para fazer, por exemplo, a reforma do sistema de som da Câmara. Custaria 20 mil. E ele contratou uma empresa, hipoteticamente, né? Sem licitar, por 20 mil. Ou até por 18 mil, mais barato. Pode? Não, porque a lei manda licitar. Então, mesmo que não há prejuízo, há sim violação ao artigo 11. Aí eu vou trazer agora quais são as sanções, as penalidades desses artigos. Esqueçam o artigo 10A, porque trata de coisa de concessão de benefício fiscal, que não tem muita relevância para a gente. Então, o artigo 9º, que é um enriquecimento ilícito. Perda daquilo que você recebeu. Ressarcimento do dano. Perda da função pública. Ó, seu mandato de vereador indo embora. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Ó, aquela diariazinha que o vereador recebe para fazer o curso e não faz. Aquele cursozinho lá em Florianópolis, em Natal, em Porto Alegre, em Fortaleza, que ele recebe a diária para ir, vai para a praia, vai para as cataratas lá, enfim. Ele pode ficar com os direitos políticos suspensos por 10 anos. O que é isso, meus amigos? É o fim da sua vida política. 10 anos sem poder se candidatar. Rodrigo, 10 anos é muito tempo, né? Eu falo, mas pode chegar a 18. E eu vou mostrar por que pode chegar a 18. No segundo caso, o enriquecimento, o prejuízo ao erário. Penas parecidas, só que a suspensão dos direitos políticos pode chegar a 8 anos. Rodrigo, 8 anos é muito tempo? Mas pode chegar a 16. E no artigo 11, violação a princípio, ressarcimento do dano quando houver, né, não tem dano nesses casos, perda da função pública. Então, uma prática de nepotismo pode levar à perda do seu cargo de vereador. Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos e multa de até 100 vezes a remuneração. Então, as penas são elevadas, muito cuidado com isso. Aqui eu vou falar um pouco do elemento subjetivo da lei de improbidade, o dolo. Por que eu vou falar isso? Quando você pega aqui o artigo 9º, a lei fala que só pode ser por dolo, eu tenho que ter intenção. O artigo 10, eu posso ter a intenção, eu também posso ter a falta de cuidado. Então, pode ser dolo ou culpa. E o artigo 11, só por dolo. Então, o Ministério Público, ao ajuizar uma ação de improbidade, ele tem que provar que o agente público teve o dolo de receber a diária e não participar do curso. Teve o dolo de fazer a rachadinha. Teve o dolo de usar o carro da Câmara Municipal para fins particulares. Teve o dolo de receber a cota de combustível da Câmara Municipal, que alguma Câmara tem, e usou esse combustível para fins particulares. É difícil provar o dolo? É um pouco difícil. Só que o STJ tem dito que em algumas situações esse dolo pode ser genérico. O que é isso? É um dolo abstrato. Eu não preciso provar que o cara teve a intenção de não fazer o curso lá em Florianópolis. Agora, se eu provar que ele recebeu, que ele foi fazer o curso e não fez, acabou. Está implícito o dolo. Então, eu não preciso provar, como antigamente se exigia, olha, ele teve a intenção de não fazer o curso. Para eu provar isso, eu tinha que abrir a cabeça dele, botar um aparelho e ler o cérebro dele, o que é impossível. Então, por conta disso, o STJ está dizendo com tranquilidade que nas ações de improbidade eu posso trabalhar com dolo genérico. Então, aquela alegação, eu não sabia, eu não tinha intenção, não era esse o meu desejo, isso fica esquecido. Então, muito cuidado. E agora eu vou trazer uma relação da lei de improbidade com a lei de ficha limpa, que são duas legislações que andam lado a lado. A lei da ficha limpa fala que são inelegíveis para qualquer cargo quem for condenado à suspensão dos direitos políticos, proferida por órgão judicial, colegiado, nem precisa estar transitado em julgado, que gere lesão ao patrimônio ou enriquecimento, e essa condenação ela vai ser de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, vou voltar aqui. O que isso quer dizer? Se você teve uma suspensão de direitos políticos de 10 anos, você vai ficar 10 mais 8, 18 anos sem poder se candidatar. Se você teve uma suspensão de direitos políticos por 8 anos no artigo 10, você vai ficar 16 anos sem poder se candidatar. E em alguns municípios, vamos falar sobre isso daqui a pouco, você não pode se candidatar e nem ocupar cargo público. Aqui eu trago
remontando a primeira pergunta da nossa conversa, algumas situações que o vereador deve fazer e aquilo que ele não pode fazer, não deve fazer. Então, eu vou dar um minuto para vocês lerem aí o que o vereador pode e o que o vereador não pode fazer, e vocês me falam se vocês já viram alguns vereadores, ou se vocês mesmos já fizeram isso aí que está em vermelho. Então, função do vereador, para mim, primordial: fiscalização do município, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, das autarquias, das repartições, da Câmara Municipal. Onde tem ali interesse público municipal, cabe ao vereador fiscalizar. Propor leis de interesse municipal, debatê-las e aprová-las, e não ficar só propondo lei para criar o dia do evangélico, o dia do pastor da igreja presbiteriana, o dia do jogador de futebol, o dia do escoteiro mirim. Isso não tem interesse público nenhum, isso não agrega nada para o seu mandato, não agrega nada. Votar os projetos enviados pelo prefeito. Meus amigos, minhas amigas, se você é oposição, você não tem que votar tudo contra o que vem da prefeitura. E se você é situação, você não tem que votar a favor de tudo que vem da prefeitura. Aprenda a usar o seu mandato com razoabilidade. Você que é da oposição, você vota contra a maioria por razões de convicções políticas, mas quando chegar um projeto de interesse público, vote a favor e trabalhe isso na sua publicidade. Olha, eu sou oposição ao prefeito, não concordo com algumas atitudes, com a maioria delas, mas esse projeto aqui, pontualmente, exemplo, que está reestruturando a carreira do magistério, eu penso que é um projeto de interesse da coletividade e mostrando que minha oposição não é uma oposição obtusa, eu estou votando a favor. Seja coerente, seja coerente. O cara que vota contra tudo é aquele cara, sabe, igual o cara que puxa a carroça assim, que não consegue olhar para o lado, tem uma visão micro. Então, muito cuidado. Use até isso a seu favor. Agora, não é função do vereador distribuir cesta básica, carro-pipa, telha, lajota, dentadura, financiar festa, time de futebol, conseguir vaga em escola, creche, hospital, exame, enfim, não é. O vereador não pode, tá? É proibido ao vereador conseguir a facilitação de serviços dos quais o cara tem direito. Pensa assim, Dona Maria te procurou, vereador ou vereadora, eu tenho uma mamografia que só está marcada para novembro, está muito longe, me ajuda. Ao invés de você ir lá e tentar passar lá na frente, você vai chegar assim, secretário, por que a mamografia está sendo marcada só para novembro? Qual é o problema? Eu quero que resolva. Diga por quê. Se ele não responder, convoque-o para ir à Câmara Municipal prestar esclarecimentos. Então, o seu papel não é resolver o problema da Dona Maria, e sim de toda a comunidade, toda a coletividade. Pensem nisso. Aí você chega lá no posto de saúde, dá uma carteirada, que é vereador, e quer passar a Dona Maria na frente. Aí, alguém pega isso daqui, ó, e filma. Aí você manda um WhatsApp pro cara lá que é o chefe da marcação de consultas e fala assim, eu queria que a Dona Maria fosse atendida logo. Aí o cara printa isso e manda para o Ministério Público, aí você já pode pegar suas gavetas na Câmara Municipal e esvaziar, porque você vai perder o seu cargo. Então hoje, muito cuidado. E muito cuidado também com essa mudança agora de entendimento do STF, que mandou prender um deputado federal com a imunidade parlamentar. Essa imunidade eu já defendo há muito tempo, ela não é absoluta. Alguns entendem que sim, eu defendo que a imunidade parlamentar é um direito não do parlamentar, mas é uma garantia da sociedade, que aquele parlamentar que foi eleito vai poder exercer o seu mandato com tranquilidade. Então, a garantia não é do vereador, e sim do mandato. Como o mandato não pertence a ele, então essa garantia só abrange as opiniões, palavras e votos, pelo menos é isso que eu penso. Os tribunais pensavam diferentes. Agora, com a prisão do vereador carioca lá em Brasília, que essa imunidade não é absoluta. Então, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado. O exercício do mandato tem uma linha muito tênue. Isso aqui é chamar o outro safado, ladrão, de vagabundo. Muito cuidado que você pode ter dor de cabeça. Muito cuidado com as suas opiniões, palavras e votos.
Como dizia meu avô, prudência e canja de galinha não fazem mal para ninguém. Então, muito cuidado. Aqui, essa charge, preparando essa apresentação, essa imagem me apareceu, assim, eu falei, vou usar essa imagem. O vereador, como eu disse há pouco, ele tem o objetivo de, quando ele entra, né, na Câmara Municipal, ficar lá mais um tempo, se reeleger para poder ajudar a comunidade, entra sempre fazer o bem. Vamos partir dessa premissa. Agora, se você exerce o seu mandato pensando só em assistencialismo, não faz um mandato de forma constitucionalmente adequada, você está tirando para o lado errado do seu alvo. Porque se você dá o dinheiro da dentadura, dá a telha para Dona Maria, quem garante que ela vai votar em você? Eu trabalhava numa cidade no sul do estado que tinha um rapaz lá, folclórico, gastou tudo que tinha numa eleição para vereadores. Ele tinha na lista, no caderninho, o nome das pessoas e que iam votar nele porque ele tinha ajudado. Chegou um momento que ele falou assim, não precisa pedir voto mais não, que eu já estou eleito. Teve tipo 50 votos. Então, ninguém garante que quem você ajudou vai votar em você. Então, é muito melhor você impulsionar a sua rede de relacionamentos, você impulsionar a sua rede de eleitores com atitudes gerais, atitudes coletivas, difusas, e você divulga isso, Então, muito cuidado para você não estar tirando para o lado errado. E para você manter essa relação, para você atirar para o lado certo, né, entre aspas, é muito importante que você faça, que o vereador entenda que o Ministério Público ele é parceiro. O Ministério Público não está aqui simplesmente para punir, para entrar com ação, para processar. Não, nós queremos prevenção. A preocupação principal do Ministério Público Capixaba é prevenção. E você, vereador, junto com o Ministério Público, em algum momento nossas atribuições se confundem, porque ambos temos o dever de zelar pela coisa pública. Temos o dever de combater a ofensa à moralidade administrativa, combater desvio de dinheiro público. Então, a gente tem uma atribuição que se confunde. Só que vocês têm uma característica que nós não temos. Vocês têm praticamente a onipresença e a onisciência. Vocês sabem de tudo. Vocês têm gente em todos os lugares. Então, se tem alguma coisa errada, vocês têm conhecimento. E tem conhecimento, vocês têm o dever de noticiar isso ao Ministério Público. É um poder-dever. Agora, o que não pode é criar uma cultura de denuncismo vazia, um denuncismo vago. Chegar para o promotor, né, por escrito. Olha, eu queria que tomasse atitude em relação a desvio de verba na Secretaria de Obras, porque está tendo superfaturamento de contratações. Ponto. Sabe o que eu vou fazer com isso? Eu vou arquivar. A denúncia não pode ser genérica. Como você tem informações, tem elementos, a denúncia tem que ser assim. Olha, promotor, eu quero que investigue desvio na Secretaria de Obras, porque está tendo superfaturamento de contratações. A empresa A está em nome de fulano de tal, mas ele é laranja do secretário, laranja do vice-prefeito, laranja de quem quer que seja. Aí eu já começo a ter elementos para fiscalizar, para investigar. Agora, se vem uma denúncia genérica e eu arquivo, você vai ficar falando que o MP arquiva tudo, mas não é. Se vem uma denúncia com elementos mínimos, com o caminho das pedras, nós vamos ter condições de investigar, ok? Então é preciso manter essa parceria. O Ministério Público está de portas abertas para vocês. Porque nós temos que ser parceiros na luta contra a corrupção e voltamos lá no começo da conversa para combatermos aquelas contradições, que o dinheiro público vai embora e as políticas públicas não chegam a quem deveriam chegar. Aí não tem vacina para todo mundo, não tem cesta básica para todo mundo, não tem um remédio na farmácia para todo mundo, não tem a vaga na creche, não tem a vaga no posto de saúde. Aí o médico do município ganha muito mal e ninguém quer trabalhar no município. Enfim, são várias situações em que o dinheiro público ele é mal gasto e o pobre, o cidadão mais humilde, é o que mais sofre. Vamos falar um pouco de transparência, um exemplo que eu encontrei também pesquisando, um exemplo que o vereador pode contribuir com a transparência visando o aprimoramento do serviço público. Falei muito aqui de consulta médica, de exames. Então, o vereador ele pode fazer uma proposta legislativa para que o poder público municipal dê transparência na lista de espera de consultas e exames.
Então, pense uma proposta que exija que essa lista, com os exames, não vai botar o nome das pessoas, mas coloque as iniciais, os 3 primeiros números do CPF, pense em alguma coisa, isso seja divulgado para quem quer que seja, para o vereador e também para a sociedade. Isso vai ajudar muito que evite interferência política nessa política pública, ok? Outra coisa importante que o vereador tem que ter em mente, que ele sozinho ele não consegue, ele precisa da ajuda do povo. E como o povo é o dono do poder, então é preciso que o vereador, promotor de justiça também, mas aqui eu estou falando para vereador, que o vereador fomente o interesse da sociedade pelas coisas de relevância pública. Então é importante que o vereador trabalhe para fortalecer os conselhos municipais. Então, se no seu município o conselho do idoso, da saúde, da educação, da assistência social, do meio ambiente, da criança e adolescente, são vários conselhos, estão sucateados, não estão trabalhando de forma adequada, exija uma melhoria nesses conselhos, fomente debate com esses conselheiros, busque capacitações para esses conselheiros, para que eles exerçam esse papel de fiscalização da coisa pública. O Conselho Municipal é algo que se aproxima muito da democracia grega antiga, em que o cidadão ele fala, ele é ouvido, ele fiscaliza, ele vota, ok? Então, muita atenção para os conselhos. E também vamos trabalhar audiências públicas e consultas públicas. Então, se o município manda para a Câmara Municipal um projeto de relevância e vocês acham que é importante essa discussão, proponham momentos de audiência pública e consulta pública. Mas, Rodrigo, a gente faz audiência pública e não vai ninguém. Não tem problema, se for uma pessoa já está bom. Pelo menos aquela pessoa vai ser conscientizada. Amanhã vão 2, na próxima semana irão 3. Então, audiências públicas e consultas públicas que devam ser divulgadas com antecedência, com qualidade. Aqui agora eu trago alguns exemplos positivos e alguns exemplos negativos de atuação de câmaras municipais de vereadores. Esse primeiro exemplo aqui eu gosto muito dele, é um exemplo da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, e eu pude participar da construção dessa ideia lá em 2012. Foi aprovada uma lei municipal trazendo para a lei orgânica do município de Mimoso do Sul alguns requisitos da lei da ficha limpa para que o cidadão possa ocupar cargo público no município. Essa discussão na época foi travada porque tinha um cidadão que era ficha suja, ia ser candidato a prefeito, foi impugnado e o prefeito foi eleito e esse cidadão foi nomeado para ser chefe de gabinete ou secretário municipal, não lembro muito bem. Então, qual é a experiência? Se no município de Vitória, por exemplo, para ser prefeito, vereador ou vice-prefeito, você tem que ser ficha limpa? Por que não tem que ser ficha limpa o secretário, o chefe de gabinete, o cargo comissionado, mesmo o servidor efetivo, né, que passa num concurso a partir de agora? Então, é uma proposta legislativa que muda a lei orgânica municipal, trazendo ali na lei orgânica municipal alguns requisitos previstos na lei de ficha limpa, não precisa ser todos, para impedir que pessoas, por exemplo, com condenação criminal transitada em julgado, condenação por ato de improbidade, condenação que teve conta rejeitada no Tribunal de Contas, ocupem cargos públicos municipais em geral. Então, isso guarda sintonia com o princípio da moralidade. E eu também entendo que guarda sintonia com o princípio do bom senso, da razoabilidade. Por quê? Se o prefeito tem que ser ficha limpa, como que seu chefe de gabinete não precisa? É muito estranho, né? É muito estranho. Se for assim, o prefeito pode nomear para secretário municipal de finanças um cara condenado por improbidade administrativa por desviar dinheiro público, por exemplo. Não tem vedação nenhuma. Então, é uma alteração legislativa que pode ser feita. Isso aqui é um exemplo aí do município de Vitória. Eu, sinceramente, já nem sei se o vereador que propôs essa ideia na época ele foi reeleito, não acompanhei. Mas é uma ideia muito legal e eu sempre nos meus cursos eu mostro isso daí. Foi feita uma proposta para colocar nos pronto atendimentos uma tela, um visor com o nome do médico que está de plantão. Penso que pode constar o nome e o horário. Então, imagina lá, o médico Rodrigo Monteiro, ortopedista. Tem que estar lá no PA de Santo Antônio, sei lá, da Praia do Suá, de
8 às 2. Aí chega alguém lá, meio-dia, o médico não está lá. Você sabe que o nome dele está lá, o horário dele está ali. Então, se ele não está lá, alguma coisa está errada. Ele está recebendo um dinheiro que ele não está trabalhando. Então, tem um enriquecimento ilícito. E se ele não está lá e está recebendo, o chefe dele, que deveria fiscalizar ali, o chefe do PA, também comete ato ilícito. Então, é uma forma simples e barata da sociedade fiscalizar o cumprimento de carga horária de profissional médico. Então, assim, é interessante colocar ali o nome do médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, que está ali e qual é o horário que ele tem que fazer. É óbvio que os médicos não gostaram, é óbvio que o CRM não gostou. Sinceramente, eu não sei como é que está isso na prática, se isso vingou, se não vingou, mas é uma iniciativa muito interessante, muito interessante. Outra iniciativa é lá de Florianópolis. Um vereador propôs um projeto proibindo que parente de vereador ocupe cargo na prefeitura. Nem precisava dessa lei, mas fortalece tudo que está sendo dito aqui agora, sobre o princípio da impessoalidade e da moralidade. Então, é uma iniciativa bastante interessante, uma iniciativa que fala, ó, parente de vereador até 3º grau, por consanguinidade ou mesmo por afinidade, não pode ocupar cargo no município. Por que não pode, Rodrigo? Que é uma coisa óbvia que não pode. Vereador, o seu papel é fiscalizar. Aí imagina que a sua esposa é subsecretária de ação social. Aí você toma conhecimento de uma irregularidade lá. Você vai tomar providência? Não vai nunca. Isso fere a própria soberania da Câmara Municipal, isso fere a autonomia da Câmara Municipal, isso fere o papel de fiscalização. Um município aí do sul do estado, eu fui procurado pelo Instagram essa semana, o presidente da Câmara, o irmão ou a irmã do presidente da Câmara é secretário de saúde do município. Não tem lógica, não tem lógica. Você acha que o vereador, a Câmara vai fiscalizar? Não vai. Não vai. Isso fere a razoabilidade, fere proporcionalidade, fere a impessoalidade, fere a moralidade. Então, se você quer moralizar, vereador, proponha um troço desse aí no seu município. Aqui é a notícia onde eu achei isso daí. A Frânio quer proibir contratação de parente de vereador na prefeitura. Eu pesquisei, teve um município que eu não lembro qual que rejeitou o projeto por falar que não precisava, porque os princípios já vedavam. É um argumento meio somebody love, né? Então, assim, vamos botar uma lei para regulamentar isso? Então, é uma ideia também bastante interessante. Outro exemplo interessante que tem a ver com moralidade e impessoalidade é a questão do aumento da remuneração do vereador e do prefeito. A Constituição Estadual fala que, e a federal também, que a remuneração do vereador, do prefeito e dos secretários, acho que a lei orgânica também fala de secretários municipais, ela tem que ser fixada de uma legislatura para outra, mas não fala o momento dessa fixação. Então, muitos municípios fazem o quê? Fazem a eleição, tipo em novembro, outubro, novembro, e depois da eleição, votam o aumento da remuneração. Então, isso quer dizer que o vereador reeleito, ele está votando o aumento da própria remuneração. O vereador que foi eleito prefeito, ele está votando o aumento da própria remuneração. Então, está votando em causa própria. Então, isso viola a impessoalidade. Algumas câmaras municipais, aqui eu listo 2, elas trazem o seguinte, olha, tem que ser de uma legislatura para outra, porém, antes da eleição. Porque você está aumentando, não sabe para quem. Então, isso é uma demonstração de respeito ao princípio da impessoalidade. Então, em pesquisas que eu fiz, eu encontrei Viana, encontrei Baixo Guandu. E Baixo Guandu ainda fala que tem que ser até 30 dias antes, para não acontecer o cara votar a remuneração hoje para uma legislatura que vai começar em 2025. Até lá o povo já esqueceu. Então, em Baixo Guandu tem esse lapso temporal. Aí Vitória, que é a capital, eu trago como referência, não tem essa definição. Então, eu posso, em Vitória, essa remuneração pode ser aumentada no último dia do mandato. Então, os vereadores reeleitos estarão votando o próprio aumento. Então, é mais uma sugestão de alteração da lei orgânica para trazer respeito ao princípio da impessoalidade. Outra coisa, muito cuidado com as sessões extraordinárias, que a sessão extraordinária ela tem que ser convocada para tratar de assuntos de relevância e interesse público. Não pode ser para tratar de qualquer assunto. Então, eu vi várias situações
câmaras municipais convocando sessões extraordinárias para tratar de aumento de salário. Esse aumento, certamente, se aprovado, tem uma chance considerável de ser julgado inconstitucional por origem de forma, porque a sessão extraordinária ela só pode ser convocada para tratar de assunto de relevância de interesse público, de assunto urgente. Aumento de salário é interessante? Sim, mas não é urgente. Pode esperar e pode seguir os padrões normais. Outra coisa, 13º de vereador. Isso foi muito discutido no ano de 2017, 2018. Eu, particularmente, entendo que não cabe, mas a minha opinião eu guardo para mim. Agora, o STF disse que cabe. Então, beleza, se o STF disse que cabe, então cabe. Quem sou eu para discutir com o STF? Mas só por lei municipal. Então, se você quer, se o seu município não tem o 13º e você acha que é importante, proponha, discuta com a comunidade, apresente o projeto, passe nas comissões e deixe aberto para discussão. Agora, o que não pode, é que alguns municípios fizeram, é querer aprovar isso de madrugada, em sessão extraordinária, escondido. Teve um município no noroeste do Espírito Santo, na época, o município mandou um projeto para a Câmara Municipal, falando assim, regulamentando a carreira de professores. Aí os vereadores colocaram lá no artigo 32, sei lá, hipoteticamente, fica criado o 13º e adicional de férias para os vereadores, no meio do projeto. Só que alguém viu, gritou e não foi aprovado. Então, quer aprovar? Quer discutir? Perfeito, mas faça com transparência, com claridade, com responsabilidade. Então, aqui eu trago um exemplo positivo de como essa nossa conversa já está reverberando. Então, na primeira semana de fevereiro, fizemos um encontro com alguns municípios do Sul. E lá tinha um vereador de Jerônimo Monteiro. Então, seguindo uma sugestão nossa, foi apresentada lá em Jerônimo Monteiro um projeto de lei muito bem construído, que eu tenho ele aqui, se alguém quiser depois eu posso mandar, me procure aí pela rede social, criando mecanismo de fiscalização da vacinação. Porque estamos vendo furar fila de norte a sul do Brasil. Todo mundo está furando a fila. Então, isso não pode acontecer por vários fatores, até por fatores humanitários. Então, foi proposto um projeto de lei, a informação que eu tive é que ele já foi aprovado, dispondo sobre informação e transparência na campanha de vacinação contra a Covid-19. Projeto muito legal. Ele propôs um projeto simples e o projeto foi melhorado. Bastante interessante isso. Tem mais uma dica que eu dou. Então, assim, você sabe quantas vacinas o município de Viana recebeu? Você sabe quantas pessoas já foram vacinadas em Cariacica? Por que não exigir que o executivo, na pessoa do secretário de saúde do prefeito, fiquem obrigados a divulgar isso? Sabe qual é o estoque de vacina do município da Serra? Está lá no portal? Se não está, então vamos exigir que isso seja disponibilizado para evitar que haja pessoas furando fila. Alguns entendem que você não pode divulgar o nome da pessoa em razão da lei de proteção Lei Geral de Proteção de Dados. Eu penso que pode, porque você está tratando aqui de assuntos de interesse público. Você dizer que a pessoa foi vacinada não foi, isso não tem constrangimento nenhum. Não é igual vacinar para uma doença contagiosa. Não, é a pessoa que foi vacinada, é até bom que sabe que ela foi vacinada. Então, você botar lá a lista de quem já foi, quantos idosos, qual é o cronograma, acho importante. E eu trago aqui algumas sugestões para que você, no exercício do seu mandato, você extraia ao máximo o que ele tem para oferecer. Primeiro, capacitação permanente. Meus amigos, se você perceber que o MP, que o Tribunal de Contas, que a CGU, quem quer que seja, ou uma capacitação privada, você pagando do seu bolso, enfim, vai trazer algo que vai melhorar o seu mandato, faça. Mesmo que você vá lá ouvir o que você já sabe, sempre se capacite e exija que a sua assessoria se capacite. Escolha uma assessoria adequada. Não bote alguém lá que sabe menos do que você. O seu assessor precisa te ajudar. Precisa te ajudar. E você precisa ter a capacidade para ouvir, entender e muitas vezes mudar de opinião. Eu estou aqui, eu faço essa conversa com vereadores desde 2012. A cada curso que eu faço, a cada pergunta que eu respondo, eu mudo alguma coisa, eu estou sempre mudando, a gente está sempre em mutação. Eu não sou dono da verdade, você também não é, ninguém é. Então, mantenha-se perto do cidadão, escute o cidadão, dedique um dia do seu mandato, um dia por mês, um dia a cada 15 dias, para visitar uma comunidade. Eu vim aqui ouvir.
O que eu posso fazer? Ah, eu quero aqui que você bote um posto da Guarda Municipal. Isso aí eu não posso fazer, não está dentro da minha competência. Eu posso mandar uma indicação. Se vai ser feito ou não vai, eu não sei, mas eu posso ver se é possível. Acredito que não, porque não tem demanda aqui para isso. Agora, os ônibus aqui estão passando todos atrasados, sempre muito cheio. Isso aí eu posso fiscalizar. Então, vai ouvir qual é a demanda da sociedade. E outra coisa, mantenha-se antenado com o que acontece no seu redor, em outros locais. Você está sentado vendo Fantástico, vendo Globo Esporte, qualquer coisa que você quiser na TV ou na internet. Você viu que no município lá de Salvador, alguém fez uma coisa interessante. Caramba, isso aqui eu posso trazer aqui para Cariacica. Se eu fizer uma adequação, eu posso trazer para cá. Então é o que eu falo, meus amigos, minhas amigas. Não é preciso reinventar a roda. Fique esperto. Então você tem que estar com as antenas levantadas e seu assessor também. Eu trabalhei na Assembleia há muito tempo, né? Fui cargo comissionado um tempo lá, e toda segunda-feira eu ia para a internet e fazia pesquisa na Assembleia do Rio, de São Paulo, de Rio Grande do Sul, Minas, para ver alguma proposta interessante. Então, sempre quem trabalhou, eu trabalhei com vários parlamentares diferentes, porque quem me colocava saía e eu ia ficando, porque eu trazia sempre ideias novas. Eram ideias minhas? Não. Eu buscava e adaptava à realidade do Espírito Santo. Então, você não precisa reinventar a roda. Você precisa estar antenado. Tá antenado. E não vai copiar e colar. É você copiar e adequar. Eu falo copiar e colar porque eu lembro que, alguns anos atrás, um município do sul do estado, um município do litoral sul, contratou uma empresa para fazer o plano diretor municipal e falava de mangues nesse plano diretor. Aí um outro município de montanha contratou a mesma empresa. Aí lá no plano diretor desse município de montanha está assim, é dever do município cuidar dos seus manguezais. Pô, o município de montanha não tem manguezal. Então não tiveram nem a audácia de ler o que estava sendo levado para lá. Então você tem que copiar e adequar a sua realidade. E para você conseguir adequar a sua realidade, se capacitar, compreender o que você pode fazer de bom, existem vários manuais, vários trabalhos gratuitos que você pode consultar. Esse é da CGU, o vereador e a fiscalização dos recursos públicos municipais. Esse material vai ser todo colocado à disposição de vocês daqui a pouco aí. Então aqui é uma cartilha muito boa, de um linguajar simples, fácil de entender. Aqui é outra cartilha também da CGU, Guia Prático de Cidadania. Você trabalhar a parte de controle social, de participação, como você trabalha isso, né? E aqui é um outro manual do Senado Federal. Esse manual ele é técnico, ele fala sobre projeto de lei, ele fala sobre CPI, sobre requerimentos, fala sobre sessões, comissões. Então, também é um manual bem interessante. Se eu achei isso na internet, você também pode achar. E há outras ferramentas que podem ajudar. Então, o Google é uma delas. E eu falo o que eu falei agora há pouco, repito. Pesquise, pesquise. De tempo em tempo, entre no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Florianópolis, aqui Vitória, por exemplo, Vila Velha, municípios turísticos. Então vejam outros municípios turísticos e comece a olhar. Viana, por exemplo, é um município com uma característica da agroindústria, Cariacica também, né? Então vamos fiscalizar, vamos acompanhar o que outros municípios com uma característica geográfica parecida com a minha estão fazendo, ver se eu posso importar algumas ideias para cá. Isso não é problema nenhum, isso não é errado. Outra coisa, as redes sociais, meus amigos. É importante ter rede social, muito, mesmo que você não goste, não precisa postar nada da sua vida. Use para você seguir várias câmaras municipais, várias assembleias legislativas, Congresso Nacional, Senado, TSE, TRT, STF, STJ, tribunais de contas do Estado, da União. Às vezes você vai entender o que o Tribunal de Contas pensa do assunto pela rede social. Siga algumas ONGs, Congresso em Foco, Transparência Internacional, Transparência Brasil, Transparência Capixaba. Você sempre vai obter informações úteis. Siga alguns professores que trazem sempre informações. A minha rede social, por exemplo, eu uso ela só para difundir informação de interesse público. Praticamente eu não uso ela para fins particulares. É uma rede social institucional, que eu quero sempre prestar esclarecimentos. Agora, a mesma rede social que pode te ajudar, ela pode te enforcar. Cuidado com o que você expõe na rede social.
quando você fala assim, eu não ligo para o que pensam a meu respeito. Você tem que ligar. Você tem que ligar. Quem pode não ligar é o cara que vende picolé na praia, é o porteiro do prédio, é o cara que dirige o Uber, que não presta serviço público. Agora, você precisa, quando você escolheu ser servidor público, ser agente político, a opinião dos outros sobre você é muito importante. Então, precisa manter uma conduta ilibada, uma vida ética, porque senão você vai ter uma conduta ética, mas não vai transparecer que é ético. Então, você perde em legitimidade. Muito cuidado. Você precisa ser honesto e mostrar que é honesto. Precisa ser sério e mostrar que é sério. Muito cuidado com as redes sociais. E apresentado esses preceitos, essas conversas agora, o que eu não quero mais ver? E aqui eu trago algumas notícias, vocês vão perceber que eu não trago nada do Espírito Santo, mas eu poderia ficar aqui falando só sobre situações do Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês por que eu não falo. MP investiga o uso de carro da Câmara por funcionários. Então, o carro da Câmara Municipal é para fins públicos, não pode usar para fins particulares. Eu lembro que no município que eu trabalhava, um vice-prefeito que morava em outro estado, a família era de outro estado, a mãe morreu, ele pegou o carro do município com o motorista do município, gasolina do município, diária para o motorista, e fez uma viagem de mais de 2.000 quilômetros para ir no velório da mãe. Eu sou contra ele no velório da mãe? Não, mas ele devia ter ido com o dinheiro dele. Então, o uso do carro para fins particulares gerou uma açãozinha de improbidade, simplesinha de fazer. Vereador levado a PF, suspeito de trocar consulta por voto. Olha aí o assistencialismo. E ninguém garante que quem ganhou a consulta vai votar nele. Então, muito cuidado, muito cuidado. Só lembrando, quando eu falei de rede social, que é importante falar, você pode, tudo o que você fizer, divulgar em sua rede social. Contrate uma assessoria, pague, você mesmo pode pagar, você com 300, 400 reais por mês, você contrata um menino aí que trabalha com marketing, alguém novo, que vai gerir sua rede social, vai fazer uma rede social de qualidade. Então, divulgue tudo que você faça, é uma observação que eu esqueci de fazer. OAB pede inquérito para apurar marcação de consultas por vereador, lá no Paraná. Vereadores confundem funções e torram dinheiro público em viagem. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Vereadores se inscrevem em curso, mas fazem passeios turísticos. Olha aí, hoje um celular filma tudo. Então, também muito cuidado. Mesma coisa, vereador pode ter parente ocupando cargo na prefeitura? Não, porque ofende o princípio da impessoalidade. Já falei, então não sou eu que estou falando. É a doutrina, é a literatura jurídica. MP recomenda a exoneração de parente de vereadores em Cianorte, lá no Paraná. Então, não pode, porque isso viola uma característica essencial da Câmara Municipal, que é a fiscalização. Vereador do Paraná é preso por fazer rachadinha. Eu podia colocar aqui, vereador de Vitória é preso por rachadinha. Vereador de Cariacica é preso por rachadinha, mas não quis colocar. Temos notícia aí de vereadores aqui da Grande Vitória que foram presos no passado recente, cometendo rachide ou rachadinha. Então, é difícil de pegar? Mas quando pega, meu amigo, o trator passa por cima e destrói. Você perde seu cargo, responde à ação de improbidade e vai preso. Seu futuro político pode ser promissor, vai por água abaixo. Mas eu pego parte do salário do meu assessor para dar para a comunidade. Não interessa para onde você dá. Se você compra cesta básica ou se você queima com isqueiro. É crime do mesmo jeito. Não pode. Muito cuidado. Nós sabemos que isso acontece. É uma tentação muito grande. Muito cuidado. Porque a pessoa que divide o salário com você hoje é ela que vai te denunciar amanhã. Muito cuidado. E nós temos mecanismos de investigação que vocês não conhecem, que são capazes de mostrar a prática desse crime. Muito cuidado. Então, também volto a falar de diárias em excesso, servidores fantasmas. Muito cuidado com isso. Algumas câmaras municipais permitem contratação do assessor externo. Assembleia também, que é uma figura que eu não consigo compreender, assessor externo. Não consigo compreender para que serve. O cara fica na rua olhando buraco na rua. Isso é surreal. Isso é surreal. Não tem fiscalização nenhuma e ele manda um relatório assim, fui na rua, olhar o buraco. Eu já vi alguns relatórios que são dignos de pena. Mas o assessor externo, ele anda lado a lado com o servidor fantasma. É uma coisa que pode acontecer. E o servidor fantasma, ele anda lado a lado com o rachadinha ou com o rachide. Então,
Então, muito cuidado. Eu investiguei um vereador que ele tinha um assessor externo que era motorista de ônibus. O cara trabalhava numa empresa privada de 8 às 5 da tarde. Como é que ele era assessor externo? Então, o vereador falou assim, eu não sabia. Como que você não sabia? Você deveria saber. Aí volta para o dolo genérico. Então, foi processado o vereador e o assessor externo. Muito cuidado com isso, ok? Nepotismo, meus amigos. Agora a cereja do bolo. Prefeito pode ter parente na gestão pública municipal? Não. Não. Por que não pode? Porque viola os princípios. A súmula vinculante 13 veda. Mas, Rodrigo, no STF a decisão dizendo que pode, dizendo que não pode. Concordo. Não está pacificado. A súmula fala... A súmula não, né? A interpretação da súmula, que eu não consigo enxergar desse jeito. Mas alguns enxergam que a súmula só vale para cargos públicos. E o cargo de secretário seria de agente político. Então, foi uma interpretação que eles fizeram, tipo um somebody love, para poder nomear parente em cargo de secretário municipal. Perfeito. Então, uns entendem que sim, outros entendem que não. Isso não foi pacificado pelo STF, espero que seja logo. Estou acompanhando isso. Só que viola o princípio da impessoalidade, mesmo sem súmula, viola o princípio da impessoalidade, ok? E eu vou mostrar por que não pode. Primeiro eu vou falar que também não pode o nepotismo cruzado, ou também chamado de barriga de aluguel. O vereador nomeia alguém, parente dele, na prefeitura, e o secretário municipal ou o prefeito consegue nomear um parente na Câmara Municipal. Então também não pode. Agora aqui uma decisão do STF dizendo que suspendeu nomeação de parente de vereador em mais uma cidade. Aí tá. Aqui, meus amigos, está o dispositivo legal que proíbe nepotismo no Espírito Santo. Isso aqui é a Constituição do Espírito Santo. Artigo 32, inciso 6. O que ela está dizendo para a gente? É proibido, é vedado ao servidor público servir sob a direção imediata do cônjuge ou parente até terceiro grau. Então, quando o prefeito nomeia a mulher dele como secretária, nomeia o filho dele como secretário, o secretário filho ou a secretária mulher vai estar servindo sob a ordem de quem? Do prefeito. Então, a Constituição veda. Então, aqui no Espírito Santo, o nepotismo é proibido não só pelos princípios, não só pela súmula vinculante, mas pela Constituição do Estado do Espírito Santo. Então, não pode. Eu sei que está tendo de norte a sul, mas não pode. A própria Constituição veda. Então, você escolhe. Você quer que seja proibido pela violação aos princípios? Já é. Pela súmula? Já é. Ou pela Constituição? Já é. Você escolhe qual que você quer. Só que não é permitido. Ok? Quem está dizendo isso não sou eu. O princípio, ele dá aso a alguma interpretação. A súmula dá aso a alguma interpretação. Mas o 32, inciso 6 da Constituição Estadual não dá aso à interpretação, ele é objetivo. Eu não posso trabalhar num lugar que eu sou chefe da minha mulher. Porque também o prefeito, ele tem que exercer o controle interno. Então, se o filho dele comete uma ilicitude, ele vai processar o filho dele? Não vai nunca. Então, aí está a essência desse dispositivo. Ok, meus amigos? Então, aí, eu agradeço. Está aí meu e-mail, minhas redes sociais. Também tem um canal no YouTube que eu trato de alguns assuntos sempre ligados à improbidade administrativa, controle social, que são os temas que eu gosto de estudar. Mas, mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade. Hoje, como último dia do evento, quero cumprimentar o Dr. Cláudio por organizar esse evento junto com o CEAF. Enfim, o Ministério Público está à disposição dos senhores. Vou agradecer mais uma vez pelo CEAF. Para nós é uma alegria, viu, doutor Rodrigo, a tua disponibilidade, né? Que seja esse uma primeira sequência de muitos cursos ainda que a gente possa fazer sobre a matéria. Muito obrigado, em meu nome, em nome de toda a equipe do CEAF, pelos excelentes ensinamentos que tu fizeste aí nesse período. Um abraço, doutor Rodrigo. Doutora Mariana. Bom dia, doutor Cláudio. Doutor Rodrigo agora se foi. Bom dia, doutor Hermes. Bom dia, colegas. Bom dia, vereadores, servidores. É um grande prazer, né? Hoje a gente chega a um final aí de uma sequência muito importante de palestras do doutor Rodrigo. Eu sempre digo que ele vem se superando. Cada tópico que ele fala daria para a gente ficar aqui uma manhã conversando, porque são assuntos muito importantes. E
Logo quando começou, doutor Cláudio, a gente viu aquele monte de reunião, né, e falou, nossa, será que a gente vai dar conta? E hoje estamos chegando ao fim, e foi uma experiência maravilhosa, foram encontros muito bons, a gente aprendeu muito, então fica meu agradecimento ao CEAF, ao CAEL. Eu e o doutor Nilton aqui somos só coadjuvantes, né? Mas foi muito importante aqui para a gente também estar com vocês. Então, fica aí meu agradecimento, meus parabéns e estamos à disposição. Eu não tenho muito mais a falar, eu faço sempre uma abordagem esclarecendo que o Ministério Público ele não tem nenhum viés político. Então, quando a gente recebe alguma denúncia, a gente tende a pegar aquela denúncia de um problema individual e buscar a solução do coletivo. Então, a gente, quando recebe uma denúncia, a gente não quer derrubar um prefeito, a gente quer saber por que naquela escola não está tendo transporte, porque pode estar afetando uma coletividade, não apenas aquele morador, aquela criança. Por que na unidade de saúde está sem sem aquela medicação? Então, a gente busca, através do problema individual, quando a gente recebe, e aí fica a minha dica para o vereador, que faça o mesmo, e não que apenas busque colocar aquele paciente dentro de um carro e levar a Vitória para uma consulta. Não, não é isso. Tem que saber por que a gente está sem o transporte para a consulta. Então, o nosso viés aí é da fiscalização como um todo, especialmente de uma fiscalização preventiva. Então, o Ministério Público, ao invés de esperar o patrimônio se perder, ele tenta trabalhar nessa prevenção, e cabe aos vereadores também tentar trabalhar nessa prevenção. O povo, assim como, né, os vereadores, a gente pode estar trabalhando a construção das políticas públicas, buscar junto ao executivo a transparência das suas ações. Então, saber o que o executivo planeja fazer, qual o plano de ação para esse ano, quais as obras que ele precisa retomar, cobrar do poder público, cobrar do prefeito as audiências públicas, que os secretários façam as audiências públicas junto à população para que decidam se eles vão reformar a praça ou se eles vão reformar a escola. Quando o povo está incluído nessas ações, ele consegue ajudar a construir uma política pública e ele consegue fiscalizar. Então, ele passa a ser um agente de fiscalização junto com os vereadores e junto com o Ministério Público. Então, a gente pode colocar a população para fiscalizar, mas a gente precisa incluir a população nessas políticas públicas. E aí, os vereadores têm um grande papel na inclusão da sociedade nessa inclusão e nessa fiscalização. A gente vive um momento importantíssimo, que é um momento, né, surreal dessa pandemia, aonde a gente precisa dos vereadores nessa fiscalização, junto também ao executivo, quais são os planos de ação que os prefeitos têm nas suas cidades com relação à não propagação, com relação às medidas de distanciamento, com relação à fiscalização na vacinação, para evitar os fura-filas, enfim. Os vereadores, eles são muito mais do que apenas saber como que vai ser o nome da praça, o nome da rua, a legislar matérias sem relevância para a população. Então, fica aqui o meu pedido para que a gente trabalhe em conjunto nesse trabalho preventivo, nesse trabalho de fiscalização do coletivo. Eu coloco o centro de apoio à disposição para qualquer trabalho que queiram exercer dentro das comunidades, qualquer dúvida, a gente está à disposição e desejo a todos um bom trabalho aí no mandato de vocês. Obrigado, doutora Mariana, do Centro de Apoio e Defesa do Patrimônio Público. E agora eu vou passar a palavra, que vai levar alguns breves comentários sobre o viés criminal que um vereador pode encontrar. Então, eu passo a palavra ao diretor do Centro de Apoio Criminal, doutor Nilton de Barros. Bom dia a todos. Uma satisfação enorme estar aqui. Queria cumprimentar a iniciativa aí do doutor Cláudio. Excelente, enfim, evento.
na verdade, estamos fechando um ciclo de eventos, enfim, e cumprimentar o CEAF pela brilhante também, enfim, organização do evento irretocável. A doutora Luciana, enfim, cumprimento por último, até porque ela não está aqui, mas, enfim, também por ter apoiado esse evento e participado em várias ocasiões, nossa PGJ, Procuradora-Geral. Doutora Mariana, satisfação também estar aqui sempre fazendo um bate-pronto aqui com alguns vereadores que se colocam na qualidade aí de indagadores ou de questionadores de colocar alguma dúvida na ponta aqui do lápis aqui para a gente tentar resolver e ajudar. Doutor Rodrigo Monteiro, enfim, felizmente não está presente, mas só para registrar aí a excelência do evento, das informações que ele sempre nos traz. Vou passar direto aqui para a minha fala, que tem muito a ver com o que já foi dito, eu vou ser assim, repetitivo um tanto quanto. A nossa tônica é sempre a de buscar a prevenção. Então, assim, depois de praticado algum crime, de experimentado prejuízo, isso não se repara mais, infelizmente. Então, assim, a nossa tônica é sempre a da prevenção. E para isso que a gente está se aproximando aí de todas as câmaras de vereadores do estado inteiro. E aí, nesse ponto, eu venho cumprimentar todos os vereadores que estão aqui presentes, que puderam participar, assim como suas equipes. É muito importante a gente ter, assim, a noção de que a nossa fala, em particular aqui, é para que eventuais... A gente fala para um público heterogêneo. Então, alguns desavisados, desinformados, podem, com isso, enfim, acendeu uma luz aqui, eu não sabia que isso aqui, de repente, era crime, ou que era irregular, ou, enfim, que havia algum problema na minha atuação, e, de repente, a gente vai despertar esse caminhar para um lado correto, ético, enfim. Porque para os outros que já sabem da irregularidade, que já sabem da ilegalidade, e vão se pautar por isso, só resta a sanção penal, assim, do meu ponto de vista criminal, como dirigente do Centro de Apoio Criminal. Então, assim, o que a gente mais vê em termos de Centro de Apoio Criminal é o que já foi dito aí algumas vezes, o tal do rachide, que pode ser capitulado como crime de concussão, crime de corrupção, e que tem penas, assim, bem razoáveis, de 2 a 12 anos. Então, é possível até que se consiga um regime fechado para um vereador que cometa, e normalmente não se comete um ato isolado, são vários servidores de um determinado gabinete que são cooptados, enfim. Então, a gente teria, assim, uma pena bem alta, além da improbidade, além de outras sanções aí, até mesmo administrativa dentro da própria Câmara. A gente tem outra situação bem comum, que é do funcionário fantasma, ou seja, o servidor que é nomeado, mas não aparece. E aí muito se confunde essa situação com a do, como já foi dito pelo doutor Rodrigo, com a do assessor externo. Então, eu não sei, assim, as câmaras que estão nos ouvindo aqui hoje, mas é de bom alvitre, é de bom tamanho a gente começar a pensar numa regularização, numa regulamentação dessa atividade. Por quê? Porque ainda que, assim, imagine a pior das hipóteses. Eu vou receber uma denúncia dizendo, olha, tem um servidor na Câmara tal que não trabalha. Bom, eu vou procurar saber, vou oficiar a Câmara, que vai me fornecer documentos, eventualmente ouvir até testemunhas. Agora, isso tudo gera um constrangimento. Eventualmente isso sai na mídia, de que o vereador tal está sendo investigado. E na pior das hipóteses que eu tenha que denunciar o vereador, enfim, o parlamentar, quem quer que seja, vou ter que denunciá-lo criminalmente, ele vai responder uma ação penal, vamos ouvir testemunhas, e aí, por algum acaso, pode ser que o vereador possa ser absolvido. Ele explicou perfeitamente que aquele servidor externo trabalhava, desempenhava funções e etc. Agora, veja o desgaste para a imagem do poder público, não é nem do vereador, também do vereador, mas do poder público, que se coloca em xeque como uma instituição que não é séria, que está pautada por outros interesses. Então, assim, se a gente evita isso com relatórios, evidentemente, relatórios que se prestem a demonstrar um trabalho por parte desse assessor externo, nós temos uma segurança de que no início da investigação, ao ponto em que o Ministério Público vai pedir informação para a Câmara, ela já vai apresentar tudo.
Está aqui, olha, o servidor realmente apresentou atas de reuniões onde ele esteve presente, ele tem fotos, ele tem ofícios que ele entregou em determinado local, ele tem, enfim, uma série de atividades normais que um servidor, um assessor externo deveria ou desempenha, enfim. Então, assim, isso é para evitar desgaste, para evitar problemas. Além disso, a gente tem alguns crimes que estão em evidência. Eu vou colocar bem rapidamente a questão de furar a fila. Ontem mesmo, ou hoje, saiu no jornal, na imprensa, que existem 160 pessoas que estão sendo investigadas por esse fato. É lamentável, enfim, mas a gente tem que, às vezes, como eu disse no início, pode ser que alguém esteja desinformado. Algum vereador, que alguém pode chegar para ele, olha, vereador, o senhor, só por ser do legislativo, pode ir lá, vai lá que o senhor tem uma vacina garantida na frente de todo mundo. Às vezes, não sei, enfim, estou sendo ingênuo aqui, mas o vereador pode, olha, realmente, eu vou lá então procurar a minha vacina. E vai lá na frente dos outros. E aí, enfim, pode gerar crimes aqui da famosa carteirada, que é a lei de abuso de autoridade. A gente pode ter crimes de estelionato, a gente pode ter crimes de corrupção. Vai depender muito da circunstância do caso concreto. O que aconteceu, as minúcias do caso, os detalhes do caso é que vão diferenciar um crime de outro. E, assim, na maioria das vezes que eu reparei aqui, a gente tem mais de um crime, ou seja, o que agrava a situação do parlamentar. Enfim, essas eram, assim, as breves considerações que eu queria fazer com relação aos crimes que eu mais vejo. Mas, em particular, eu queria deixar a mensagem de que os vereadores, enfim, assessores, todos que estão aqui presentes, busquem o Ministério Público num ponto de dúvida. É natural que a gente, o bom senso do homem, enfim, do ser humano, ele leva a gente à estranheza, né? Alguém falou alguma coisa, opa, tô achando estranho isso, será que é certo, será que é errado? Nesse ponto, assim, bem rudimentar, a gente deve buscar o Ministério Público, ou, enfim, alguma orientação, a Procuradoria da Câmara, que tem um aconselhamento jurídico para isso, mas o Ministério Público, embora não faça consultoria, ele evidentemente quer que a probidade prevaleça. Então, ele vai atender o parlamentar, o vereador, e vai dar sua opinião sobre aquilo, que pode não ser assim, a opinião mais acertada, a correta em última instância, mas, enfim, é uma opinião relevante de alguém que está na comarca, que está próximo. Então, assim, fica essa dica de buscar uma opinião antes, porque, assim, depois de praticado o crime ou praticada a irregularidade, aí restam as sanções, enfim, administrativas, penais. Eu gostaria também de deixar o Ministério Público, e aqui eu apareço em nome do Ministério Público como um rosto, assim, que representa o lado criminal. Então, assim, se por acaso tiver alguma dificuldade de procurar o promotor ou alguma resistência, procurem a Procuradoria, o Centro de Apoio Criminal. Eu tenho atuado também na segurança pública, me reúno constantemente com Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais. Então, assim, alguma demanda que se tem, alguma irresignação por parte dos senhores, opa, como é que eu posso resolver? Como é que eu... Podem me procurar que, enfim, muitas vezes não vou dar solução, mas eu vou encaminhar o assunto para que a gente possa buscar uma solução razoável. Bom, fica aí essas palavras, agradecendo muito aí pela oportunidade de participação, de esclarecimento, e nos colocando como parceiros. Assim, a tônica, mais uma vez, é essa. O Ministério Público Criminal não está aqui como antagônico, como inimigo. A gente vai receber uma demanda e busca esclarecimento. Se aquilo configura crime ou não, a gente vai ter que, enfim, buscar as searas adequadas para resolver. Muito obrigado, doutor Cláudio. Bom dia. Obrigado, doutor Nilton. Nós já estamos aqui caminhando para o final do nosso evento, estamos no horário de encerramento. Eu queria agradecer ao CEAF, através do doutor Zanetti, por poder programar esse evento, aos colegas dirigentes do Centro de Apoio, doutor Nilton, doutora Mariana, também a Procuradora-Geral, doutora Luciana. Eu vou encerrar o nosso evento agradecendo a ação. Obrigado.